Ó, a aula já está gravando, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, a minha tela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode ligar o microfone, falar, não tem problema, eu paro e a gente conversa, porque a ideia dessa aula, né, a aula de educação financeira, eu gostaria que fosse uma aula, assim, diferente, a gente não vai ver só conta, a gente vai conversar sobre o assunto, sobre o tema. Então, assim, se vocês quiserem abrir o microfone para falar, tá? A qualquer momento, fiquem à vontade. Professora, Sim. dá uma sugestão para não tumultuar muito. A senhora não acha melhor a gente levantar a mão? Porque senão pode falar todo mundo de uma mesma Ah, pode. uma Sim, vez. sim, pode. Que, com a mão, a senhora observando aí, é melhor para a senhora coordenar as perguntas. Tá, é que eu acho que assim, quando eu estiver apresentando, a tela que vai aparecer para mim aqui é da apresentação. Entendi. Então, Sugestão, porque eu já observei que quando deixa assim, às vezes falam muitos ao mesmo tempo. Aí fica um pouco tumultuado. entendi. Assim, se a pessoa quiser ligar o microfone, né, e pedir para falar, assim, uma frase curta, aí a gente já vai dando prioridade para cada um. Porque realmente, quando eu começar a apresentar aqui a minha tela, aí eu não consigo ver o de vocês mais. E nem todo mundo também está com a câmera ligada, e isso é um problema também. Tá, joia? Mas aí vocês podem ligar o microfone rapidinho, falar, e a gente vai tirando as dúvidas. Eu queria saber se está aparecendo para vocês aí a tela. Sim, Ótimo. Então, tá joia. Eu vou começar aqui, tá? Então, essa é a nossa primeira aula sobre educação financeira. Eu vou falar para vocês que, assim, eu estou bastante animada com isso. Por quê? Eu gosto muito da matemática, tá, gente? Eu dei aula de matemática ano passado, eu gosto muito da matemática, mas essa área de educação financeira tem uns anos já que eu estudo um pouco sobre isso, e eu acho, assim, sensacional, é algo que eu gosto muito, então eu acho que quando você gosta de algo, é até mais fácil para você passar adiante. Então, eu espero que eu consiga passar, assim, esse gosto do que eu tenho de educação financeira para vocês também. Eu montei aqui um conteúdo programático, tá? Nessa primeira aula, eu vou fazer uma introdução à educação financeira, e eu já tenho algumas aulas programadas também. A segunda e a terceira aula eu já comecei a programar elas. Então, a gente vai falar depois de algumas dicas, depois a gente vai entrar em matemática financeira, e tem muitos assuntos ainda que eu quero falar com vocês, assim, tem muita coisa legal. Então, eu espero que vocês participem e gostem da aula, porque tem muita coisa interessante que eu vou falar ainda. Então, para começar, né, o que é educação financeira? Eu coloquei essa imagem aqui, que representa um pouco, né, a educação financeira. Ela tem aqui um dinheiro, cartões, né, calculadora. Então, assim, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala assim, educação financeira é economizar dinheiro. Não, não é só economizar dinheiro. Economizar dinheiro faz parte também, mas a educação financeira, ela vai muito além disso daí, tá? A educação financeira é tudo que está relacionado à forma como a gente compreende o dinheiro, como a gente gasta, como a gente economiza, como a gente lida com ele. Então, a educação financeira é um misto, tá? Disso tudo. Então, não é só sobre economizar que a gente vai falar. Muita coisa está ligada ao dinheiro, né? Um controle de gastos, você fazer cálculos, né? Saber quanto que você vai ter de rendimento, quanto você vai gastar. Então, tudo isso está envolvido. E a importância, tá, da educação financeira.
A gente fala assim, a educação financeira é importante para cada um economizar o seu dinheiro. Não, é importante até para a sociedade como um todo, tá? Eu vou dar só uma visão geral, tá? Do que eu vou citar alguns exemplos de como que a educação financeira é bem aplicada, né, para todos os alunos, para todas as pessoas, como que isso pode ajudar na sociedade, tá? A primeira coisa, tá? O índice de inadimplência, ele acaba diminuindo. O que é isso? Inadimplência é quando a gente tem dívidas, né? A gente não consegue pagar alguma coisa, compra, não consegue pagar. Então, quanto menos inadimplência a gente tem, mais as empresas elas conseguem botar os seus produtos no mercado com condições melhores. Agora, se você tem um índice de inadimplência muito alto, muitas pessoas devendo, a empresa acaba aumentando o valor do produto dela para poder, como que eu posso falar, para poder garantir que ela não vai ter um prejuízo com aquele número de inadimplência que ela tem. Então, isso é bacana também. Outro ponto que, quando a gente fala de educação financeira, quando você tem né, uma economia, você consegue investir na capacitação de pessoas, né, na capacitação pessoal. Isso gera qualificação de mão de obra. Então, eu posso fazer cursos, né, então, assim, qualificar mesmo a mão de obra no mercado de trabalho. Então, isso também é interessante para a sociedade como um todo, né. Outro ponto importante também é o seguinte: quem tem um controle do que gasta, tem toda a organização assim, dos seus gastos, de quanto ganha, de quanto gasta, de quanto economiza, isso leva a. Agora é um item individual, tá? Leva a pessoa a ter uma segurança na sua rotina. Então, você se torna uma pessoa mais segura, sem preocupação com dívidas. Eu posso garantir para vocês que a sensação de segurança, tá? De segurança mesmo, assim, se você tem uma certa economia, você tem controle dos seus gastos, você não está envolvido em dívidas, você se sente mais seguro. Agora, se você está com dívida, né, está devendo alguém, então está gastando mais do que ganha, isso tudo gera o que? Pode gerar até problemas, né, familiares, isso gera, a pessoa pode viver mais, assim, estressada, né, desencadear até problemas de saúde, dependendo do nível, né, de como tiver. Então, a gente está falando até de questão, assim, de você estar bem consigo mesmo, né, de estar com a cabeça tranquila, de dormir com a cabeça tranquila. Então, acho que isso é um ponto muito legal também se falar. Um outro ponto no caso do empreendedor, ou seja, de quem tem uma empresa, né, de quem tem um negócio. Quando ele tem tem um controle dos gastos, né, que ele consegue economizar, ele consegue expandir o negócio dele, ele consegue aumentar o negócio. E aí, o que acontece? Ele gera mais empregos, né? Então, isso também é interessante porque eles podem acabar gerando empregos, então é importante para a sociedade como um todo. Então, aqui eu quis falar um geral, assim, por que é importante? É importante só para nós, não é só para cada um individualmente? Não. É importante para a sociedade como um todo. Agora eu vou dar uma situação para vocês que, assim, ela pode parecer bem óbvia, tá, gente? Que é o seguinte, a situação é assim, ó. O João, ele recebe um salário, né, de 10 mil reais, tá? E ele gasta 11 mil reais por mês. E a Maria, ela ganha 2 mil reais, gasta 1.500 reais, e como sobram 500 reais, ela investe esse dinheiro, né? Ela guarda esse dinheiro. Aí vem a pergunta, quem tem mais dinheiro? Tá? Pode ser algo assim, mas isso aqui é óbvio, né? Quem tem mais dinheiro é a Maria, porque sobrou 500. Mas assim, o que eu quis dizer com esses dois exemplos, do João e da Maria? Às vezes, muita gente acha que tem mais dinheiro quem recebe um salário maior, quem ganha mais, e não necessariamente, tá? Tem gente até que fala assim, quanto mais você ganha, mais você gasta. Tem gente que é assim. Então, um salário alto não quer dizer que você tem muito dinheiro. Alguém quer falar?
Pode falar. Não, professora, eu só concordei porque eu sou assim. Ah, então tá bom. Porque Não assim, posso ter dinheiro e já quero gastar. então, exatamente. Tem gente que acaba sendo assim. Então, a gente fica às vezes muito preocupado. Ah, não, eu vou esperar, eu vou começar a juntar um dinheirinho quando eu começar a ganhar bem. Ah, hoje eu ganho muito pouco, sabe? Não, gente, não pensem dessa forma. Não pensem que, hoje eu ganho R$ 1.000. Amanhã, se eu ganhar 2.000, não. Com R$ 2.000, aí realmente eu vou poder guardar dinheiro. Isso não quer dizer nada, sabe? Quem ganha mais não quer dizer que vai conseguir juntar mais dinheiro. O negócio é como é o seu controle. Como que é o seu controle de gastos? Né? O João, ele ganha 10.000, mas ele gasta 1.000. Então, o que acontece? Todo mês, ele está adquirindo uma dívida de R$ 1.000 por mês. Então, o João, ele dorme com a cabeça tranquila? Não, ele está cheio de dívida. Ele está dormindo com a cabeça preocupada, ele está sendo inadimplente, está deixando dívida por aí. Então, assim, e ele ganha R$ 10.000, ele ganha, né, 5 vezes mais o que a Maria ganha. E ele está endividado. E a Maria, se ela ganha 2 e gasta 1.500, por que quer dizer isso? Ela tem um controle, com certeza, né? Ela tem um controle de tudo que ela gasta. Então, isso é muito importante, né? O que eu quis dizer para vocês aqui não importa, é lógico, ter um salário, né, mais alto é bom, mas não quer dizer que a pessoa tem mais dinheiro porque ela ganha mais, tá? Então, essa é a importância da educação financeira, né? É a gente saber controlar os nossos gastos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a educação financeira versus a matemática financeira, tá? Só explicar um pouquinho da diferença entre elas, né? A educação financeira é o quê? É o processo onde a gente tem o conhecimento ali para lidar com o dinheiro. Então, assim, para fazer os controles de gasto, de quanto recebe, né, de você conseguir esse controle, assim, do seu dinheiro. Então, essa é a educação financeira. Já a matemática financeira é quando você aplica os conceitos matemáticos, né? Então, assim, você faz a parte de cálculo. A matemática financeira é a parte de cálculo matemático relacionado a essa área financeira. Por exemplo, quando você faz cálculo de juros, né? Isso é matemática financeira, que a gente vai falar mais para frente em outra aula. Mas o que eu quero dizer, né? A matemática financeira, ela está dentro da educação financeira. Eu não consigo só falar de educação financeira sem falar da matemática financeira. Então, uma está ligada à outra, né? Então, assim, nós vamos ver as duas coisas, tá? A gente vai ver a educação financeira e a matemática financeira, porque elas estão totalmente ligadas. E aí, um exemplo que a gente até estava discutindo no início da aula, né? Matemática financeira no Enem. Eu peguei uma notícia aqui do portal G1, tá? De fevereiro desse ano. Segundo dia de Enem Digital, teve questão sobre vacina, matemática financeira e meio ambiente, dizem professores. Então, a matemática financeira, né, caiu no Enem. Em matemática, destaque para as questões financeiras com porcentagens, juros, gráficos e mapas. Então, questão que envolve porcentagem e juros é questão de matemática financeira. Eu vou dar alguns exemplos, né, nas próximas aulas e vocês vão ver. E realmente é uma área que está cada vez mais presente no dia a dia e cai no Enem, né, gente? Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu procurei questões do Enem e eu vi que a matemática financeira, né, tiveram questões de matemática financeira no Enem de 2006, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019 e esse ano. Então, assim, se a gente reparar, desde 2017, aqui, só 2020 que eu não achei questão, mas, assim, é algo que é recorrente no Enem. Então, é muito importante essa parte da matemática financeira, tá? Que nós vamos ver também. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vou dar um espaço, se alguém quiser fazer alguma pergunta até agora. Para mim tá tranquilo até agora. Tranquilo? O pessoal está interagindo no chat aí, tá, Bianca? Só para você saber, de vez em quando você quiser dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui então, peraí.
Deixa eu dar tranquilo. deixa eu dar uma pausa aqui. Ah, sim. Nossa, gente, vocês estão interagindo bem no chat. Que ótimo. Então tá, deixa eu voltar aqui com a apresentação. Mas, assim, num geral, tá? O que vocês viram até agora, vocês acham que vai ser algo interessante? Ah, o Marcos Henrique falou que é fã da matemática financeira. Isso é legal. Tem mais alguém que fala alguma coisa, gente? Eu acho que vai ser super interessante. Oi? Precisávamos mesmo dessa matéria. Eu acho que ela super vai ajudar, assim, não só para o Enem, mas na nossa vida mesmo. Ah, isso aí, Eduardo. Então, esse é o objetivo, gente. É algo assim. Eu vou falar de matemática, sim. Talvez nas 2 primeiras aulas eu vou focar mais na educação financeira. Mas o que eu quero mesmo é que, assim, vocês consigam levar algo para a vida pessoal de vocês. Porque é algo tão importante e hoje em dia, assim, dificilmente você escuta, assim, tem algumas pessoas que falam sobre isso, mas não é todo mundo. Tem gente que não... Ah, o Davi levantou a mão. Pode falar. Davi quer falar? Não? Professora, Pode falar, Fernanda. eu tive matemática financeira no meu curso de administração e é muito legal porque lá a professora ela falava sobre essas questões da gente ter é, uma organização financeira, né, uma educação financeira. E quando eu comecei a trabalhar, eu levei isso para a vida, aqueles conselhos que ela tinha me dado. Então, todo mês eu procuro juntar um pouquinho. E é muito Muito legal. difícil, porque a gente quer gastar, mas É tem que ter difícil, né? aquele controle, entendeu? Porque Então, eu vou ensinar. meu pai sempre fala que é muito bom a gente sempre ter um dinheiro guardado em caso de emergência, assim, entendeu? Então, eu acho que essa aula ela é muito válida, porque, igual eu aprendi há uns anos atrás, eu posso aprender coisas novas agora. Então, é muito bom, muito legal. Eu espero que você aprenda mais coisa ainda, para você conseguir cada vez mais ter esse controle, né? Já que você trabalha também. Aqui nessa aula eu vou falar também muito assim, voltado. Vai ter coisas ali, por exemplo, tem gente que às vezes ainda não trabalha, mas assim, isso não quer dizer nada, né? Amanhã você pode estar trabalhando, ou então hoje você não trabalha, mas às vezes você já ganha um dinheirinho, então você já começa, sabe, começa a lidar com essa questão. Mas eu acredito que aqui muitos já trabalham, então isso vai ser de extrema importância. Então, assim, sim, o Paulo Gustavo está falando sobre o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Sobre pagar e si mesmo 10% do seu salário. Ó, o Marcos Henrique é pós-graduado em gestão financeira. Legal, Marcos Henrique, não sabia. Bem legal. A Edinara levantou a mão. Edinara, levantou a mão, Edinara? Levantei. Fala. Eu queria falar que, tipo, no Brasil, né, a divisão de renda, ela é muito desigual, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Então, às vezes, acaba que as pessoas se preocupam tanto em pagar a conta, em saber se vai ter dinheiro para pagar as contas, para comprar alimento no final do mês, que acabam não olhando para outras coisas da vida, né? Como vocês estão aqui agora, né? Tiraram um tempinho aí de vocês para estudar. Então, eu acho que tem a ver com isso também, né? Tem tudo a ver com a educação, com oportunidade. Porque quando você se organiza financeiramente, você deixa de sofrer um pouco por não saber se você vai ter dinheiro para pagar suas contas, para comprar um alimento, e pode se preocupar com outras coisas. Então, às vezes até o sistema é meio injusto, né? Porque o salário cada vez menor, né? A inflação só aumenta. Acho que a Bianca também pode falar, não sei se vai falar sobre isso, né? Sobre a inflação, essas taxas todas. E mais para frente, nessa área, porque realmente é complicado. Mas, assim, eu acho que
essa questão tem a questão da inflação, do salário também, que é um problema. Mas a questão é, assim, tem muita gente que, às vezes, se tivesse um pouco mais de organização, né, conseguiria levar a vida melhor, assim, sabe, mais tranquila com zero dívidas ou com menos dívidas. Então, assim, esse é o intuito, né, de ajudar mesmo. O Paulo até comentou ali que no Brasil é muito difícil ter ascensão social. Eu concordo, acho que é bem difícil. Mas, lembrando um pouquinho também do Paulo Freire, né, nosso norteador, que ele fala que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E a gente só não pode ter esse objetivo, né? A gente tem que, às vezes, não pensar vou ascender financeiramente, né? Vou ficar rico. Nem é por isso, né? Mas acho que quando você se organiza financeiramente e começa a ter espaço para outras preocupações, você consegue começar a olhar para o lado, entender como que funciona todo esse sistema, né, Sim, capitalista que a gente vive. Com certeza. Eu acho que, assim, o intuito dessa aula mesmo, gente, é ser uma aula, assim, com participação de vocês, porque eu acho que isso é muito importante também. O que eu queria falar também, antes de eu voltar para a apresentação, que ainda tenho mais um pedacinho, que como eu falei, eu vou começar, assim, bem devagar, tá? Bem do básico, eu quero, assim, ir aos poucos com vocês, mas, assim, eu peço que, assim, mas não desistam, porque mais para frente, quando a gente conseguir avançar, eu quero entrar em outros assuntos com vocês. A gente pode até falar um pouco sobre investimentos, que eu acho que isso é um assunto bem legal, e eu hoje lido um pouco com isso, então eu acho que, assim, eu teria bastante coisa legal para passar para vocês. Então, quem não tem contato com isso ainda, ou quem tem contato e tem algumas dúvidas e quer aprender mais, eu acho que isso vai ser legal. Mas isso vai ser mais para frente um pouco, porque eu tenho que ir devagar e entrar em outros assuntos antes, tá? Mas coloca tudo, o Paulo Gustavo falou, coloca tudo na poupança que é sucesso, né? Não, eu vou explicar isso daqui a algumas aulas, mas poupança não é muito sucesso não, gente. Ô, professor, mas se tá, já tá bom. Ele botou entre aspas ali, né? Botou um Ô, professor. Pode falar, David. Você tá me lembrando até um filme que é até brasileiro, é de comédia, né? Acho que todo mundo já viu. Aí tem uma parte do filme que fala sobre educação financeira, que é o Até que a Noite Nos Separe, né? Já viu que o cara ganha na Mega Sena lá, aí ele perde tudo, aí tem um cara que ajuda, aí ele fala que tem 5 passos para a riqueza, que ele tem um livro, que é o investimento, organização, planejamento, e outros 2 que eu esqueci lá. Eu esqueci o nome acho que do personagem lá que ele interpreta. É muito legal o filme. Mas interessante. É brasileiro o filme, é de comédia. Tem 3 filmes dele. Do Leandro Hassum. Vou dar uma procurada depois. Ele tem um monte de dica lá, ele coloca um bebê atrás do carro para não ser assaltado no carro, porque fala que não sei quantos por cento lá, quando tem bebê atrás, né? Tem menos chance de ser assaltado. Aí o Agostinho, que é o bilionário, né, que perde tudo, ele fica com medo do bebê, que parece um boneco assassino. É engraçadão o filme, sabe? Tem que ver, eu vou procurar o filme. O Moraes levantou a mão também. Quer falar? Professora, é porque às vezes eu vejo a opinião de alguns economistas e eles orientam a gente a dividir o nosso salário. Então, tem gastos que são, assim, vitais para nós. Né? Sim. Tipo alimentação, né? Aluguel, quem paga aluguel, né? Telefone, internet, enfim. Então, são gastos imprescindíveis. Né? Sim, são os gastos essenciais. Exatamente. A gente não consegue se desvincular deles. Né? E aí, eles falam também que uma parte a gente deve usar para o nosso lazer, mas uma parte também é para economizar. Então, sim, eu vou falar disso aí na aula que vem. Com essa orientação dos economistas, então eles praticamente eles pedem para dividir a nossa grana em 3 blocos, né? Os essenciais ou vitais, né, que a gente não vai conseguir ficar sem, o lazer que é necessário. Exatamente. Né? E ainda para economizar. Desse ganho, investir em alguma coisa.
para a gente ter num momento de dificuldade, uma doença grave, Isso. um carro que bateu. Exatamente. Então, Isso daí até tem um nome, essa regra. É a regra 50-20-30. Eu vou explicar ela, eu acho que eu deixei ela para a segunda aula, mas tem até uma regra para você conseguir tentar encaixar os gastos essenciais, né, lazer e economia, realmente, é isso mesmo. Perfeito. E aí, eu penso que o momento que a gente está vivendo também, o que fazer, professora? Porque muita gente desempregada, as pessoas não estão conseguindo dinheiro para comer. Sim. Então, eu acredito que a senhora vai fazer essa abordagem também, né? Porque o momento é um momento assim complicadíssimo. Né? Complicadíssimo. Sim. É um momento super delicado. Ter economia financeira num momento como esse. Não, sim, mas assim, o que eu imagino, né? Eu sei que hoje a gente está numa situação, eu chamo até, é um momento delicado, a gente chama de, é uma situação assim, atípica. Nunca vivemos isso antes, né? É a primeira vez que a gente está passando por uma pandemia. Eu tive quando eu falei com a minha avó, ela falou, eu nunca vi isso, eu tenho 80 e poucos anos de vida, eu nunca vi isso antes. Então, realmente, é uma situação super delicada que a gente está passando. Mas o que eu penso, assim, hoje, talvez, muita coisa do que eu vou falar aqui, tem gente que realmente não vai conseguir, assim, aplicar, porque não é o momento. Mas a pessoa vai estar preparada, porque eu acho que, assim, o momento que a gente conseguir, né, que o país começar a recuperar a economia, que a gente conseguir as vacinas, né, o pessoal estiver vacinado, quando a gente começar a sair dessa crise, vão surgir oportunidades, e a gente tem que estar preparado, né? Eu acho que todo mundo tem que estar preparado para as oportunidades, que elas vão surgir. Então, assim, eu espero tentar, assim, se alguém não conseguir, mas isso daqui, tá, gente, eu vou falar também sobre matemática, não é só sobre poupar, mas, assim, para vocês estarem, o que eu quero, o objetivo é de vocês estarem preparados, então, que quem está passando por um momento de dificuldade hoje, para quando sair da crise, sair, assim, já com outro pensamento, com outra cabeça, tá? Assim, esse é o meu objetivo. Eu gosto muito de dizer, professora, que diz assim que a arma do pobre é o estudo. Porque exatamente. Tantos concursos aí, vão surgir tantos concursos, né? Então, e a gente vê casos, né, de estudantes, de pessoas que passaram em concursos e num grau de pobreza assim tremendo, né? E a pessoa conseguiu uma vida melhor, juízes, desembargadores, enfim, eles conseguiram essa ascensão social através do estudo. Então, a gente nunca deve deixar o estudo de lado, porque a maior arma nossa é a educação, é o estudo. Exatamente, é a maior arma nossa e nós temos que aproveitar isso, sabe, agarrar mesmo, estudar mesmo, porque as oportunidades vão chegar, gente. Realmente, eu sei que assim, ano passado foi um ano muito difícil. Esse ano começou melhorando, aí depois agora já caiu de novo, porque aumentou o número de casos, os hospitais estão cheios, então assim, a gente está vivendo assim, né, oscilando. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa e vocês vão estar mais preparados ainda para quando surgir uma oportunidade de emprego, para quando tiver que lidar com a questão do dinheiro, vocês vão estar cada vez mais preparados. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, porque a gente tem mais 10 minutinhos, que eu não quero entrar na aula do outro professor, e ainda tem um pedaço de apresentação. Quem levantou a mão? Quem quer falar? Professor, fala, agora, tipo, a gente está em tempo de pandemia, muita gente está perdendo emprego, né, ficando desempregado, e muita gente está tentando investir na bolsa de valor, tipo, você como professor de educação financeira, você investe, o que você acha das bolsas de valor? Tá, olha, vou te falar sobre isso, é um assunto que, assim, eu quero deixar até mais para frente, mas eu vou responder a sua pergunta, assim, te explicando um pouquinho, tá? Hoje, eu tenho alguns investimentos, sim, mas, assim, a Bolsa de Valores é algo muito, assim, complexo. Algo bem complexo, tá?
Não é algo assim, a gente investe um dinheiro e não, aquilo ali dá uma rentabilidade muito alta, então é muito bom, vale muito a pena. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. É algo assim, que é mais arriscado, é algo que você tem que ter um estudo e um preparo para fazer isso, tá? Porque você corre um risco grande. E principalmente com essa época de pandemia, como você mesmo falou, a bolsa está oscilando. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E outra, uma coisa que eu já vou deixar, assim, bem claro aqui, já que eu entendo um pouco de investimento, eu vou falar para vocês. Primeira coisa do investimento não é assim, sobrou um dinheiro aqui, então eu vou investir em bolsa de valores. Primeira coisa você tem que ter um investimento em uma renda fixa, em algo que que não oscila igual a bolsa de valores, né? Tem o caso da poupança, eu não recomendo, depois eu vou falar por quê, mas tem outros investimentos que eles são mais seguros. Então, enquanto você não tiver boa parte investida em um rendimento seguro, eu não aconselho a ir direto em uma bolsa de valores, porque é algo bem arriscado, é algo que pode dar super certo, mas é algo arriscado. Então, assim, tem que ter muito estudo, assim, para começar a mexer. O Moraes levantou a mão? Professora, só um adendozinho, já que partiu para esse contexto aí, a senhora acredita, por exemplo, em investimento na área tecnológica? Porque o mundo não é que vai se resumir a isso, mas vai dominar muito o mundo, a tecnologia. Vai, sim. Startups. Hoje você faz praticamente tudo em casa. Você come em casa. Então, eu queria saber a sua opinião, se o investimento nessas áreas é promissor. Não, sim, hoje tudo que é voltado para a tecnologia está crescendo muito, né? Mas depende de que tipo de investimento. Mas realmente, assim, quem trabalha com isso é algo que é promissor, tá? Quem mexe com tecnologia, hoje em dia, cada vez mais a gente tem que aprender a mexer com tecnologia. Por exemplo, o Google Meet. Eu, antes da pandemia, eu não sabia usar, eu tive que aprender a gravar aula. Então, assim, tudo isso é importante, a gente está sempre inteirado com a tecnologia, porque é o que está, assim, em ascensão mesmo. Teve uma aluna que comentou aqui no chat, perguntando de bitcoins. Olha, eu vou nem... Bitcoin é um negócio mais arriscado ainda, é o mais arriscado do mais arriscado, tá? Assunto, assim, para outra aula, mas eu prometo que a gente vai voltar nisso. Vamos falar sobre tudo isso aí que vocês têm dúvida, tá? Mas, como a gente só tem mais 5 minutinhos, eu quero só terminar a apresentação, tá? Você quer falar mais alguma coisa rapidinho, Moraes? Ou tá tudo certo? Não seria arriscado, não, se eu investisse em ações de empresas na área de tecnologia, o risco seria menor. Sim, isso, não, isso é interessante, o que você falou é interessante. Sim, porque elas estão é algo que está em ascensão. Mas cada empresa você tem que pesquisar individualmente. Ok, obrigado, professor. Tá joia? Gente, eu vou voltar lá, mas olha, toda a aula eu vou dar esse espaço para a gente conversar, porque eu acho que isso é muito legal, tá? Trocar ideias, falar sobre investimento, falar sobre muita coisa. Vou falar sobre organizar as contas, sim. Vou falar sobre investimento no mercado mais para frente, Dinara. Mais para frente, um pouquinho, vamos falar. Mas, assim, a parte do investimento tem que ser mais para frente um pouco. Então, eu vou voltar aqui com a apresentação, tá? Só para finalizar, gente. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a aula de dicas de educação financeira, tá? É a segunda aula, na verdade, que eu até coloquei lá no conteúdo programático. Só que nessa primeira aula eu vou falar da primeira dica, tá? São 6 dicas no total. O resto vai ficar para a aula que vem, porque a gente não tem tempo, né? Só faltam 4 minutinhos. Porque tem outro professor e eu não quero essa aula dele. Mas a primeira dica de hoje, tá? É para analisar a situação atual, sua situação atual, tá? Primeira pergunta, tem dívidas? Então, tudo que a gente tem de dívida, tem que ter isso aí organizado, isso anotado, sabe? Tem que saber quanto que a gente tem.
Existe algum dinheiro guardado? Porque tem gente que tem dívidas hoje e tem gente que está com dinheiro guardado, né? A gente tem ambos os casos, né? Quanto que a gente ganha, né? Então, é um ponto também. Às vezes, quando é renda familiar, às vezes tem a renda do casal, né? Do marido, né? E da esposa junto. Então, é a renda familiar, né? Que a gente fala aqui. E quanto do seu salário vai para as despesas fixas, né? Que é as despesas essenciais, que é aluguel, luz, água, internet, tem outras coisas aí também. E quanto que vai para as despesas variáveis, né? Que as não essenciais, que é roupa, lazer, né? E tudo. Então, essas perguntinhas básicas, elas ajudam a montar um perfil e estabelecer um plano de ação para a gente ou quitar dívidas ou começar a poupar. O que eu quero dizer com isso? Tá? Essas 4 perguntas, elas vão ser o guia, tá? Elas são um guia para a gente montar um controle. Como que seria isso? Essa primeira foto aqui, ó, é um controle financeiro, tá? Que eu peguei na internet. Ele é feito por mês, tá vendo? Ó, controle financeiro de maio. Então, todo mês a pessoa faz isso. Então, a pessoa separou aqui, ó, em custos fixos e custos variáveis. Então, custo fixo. O que é o custo fixo? Aluguel, condomínio, luz, internet, faculdade, mercado, transporte. E foi anotando aqui, ó, os custos, né? E aqui também no meio foi separado por categoria. E logo aqui abaixo são os custos variáveis. Então, essas passagens aqui, parcela, é porque estava parcelando uma passagem aérea que comprou. Roupas, manicure, remédios, padaria. Então, esses são gastos que vão variar durante o mês. Tá? E aqui a pessoa colocou o salário, menos os gastos, e quanto que sobrou. Nesse caso aqui, sobrou R$145. O que significa essa tabela aqui? É uma tabela de controle, gente. Então, é o que estava lá nas perguntas lá atrás. Quanto que ganha? Tá aqui. Quais são os custos, as despesas fixas, essenciais? Tá anotado aqui. Os custos variáveis, tá anotado aqui também. E aí, no final, você sabe, e se tiver dívida, também anota aqui. Se tiver poupança, anota. Então, assim, é muito legal a gente ter um controle, tá? De tudo que gasta. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito organizada com as minhas coisas. Eu faço controle, assim, de gastos tem mais de ano já. Então, assim, eu tenho tudo anotado. Se eu comprar um picolé, hoje, eu tenho lá anotado o valor do picolé que eu gastei. Tá? Não estou falando, vocês não precisam chegar nesse extremo, não. Vocês podem anotar o geral, se quiser. Vocês podem ir mais a fundo, se quiser. Mas eu acho isso importantíssimo, para você ver até o seguinte, olha como que é interessante. Aqui, ele separou por categoria. Então, o que é relacionado à moradia, educação, alimentação. Isso é muito legal. Depois, no final, não sei quem que gosta de mexer com isso, quem sabe mexer com isso, dá para você fazer um gráfico, para você ver, poxa, o meu gasto maior é com alimentação. Poxa, então, peraí. O que eu posso cortar um pouquinho aqui que dá para dar uma reduzida aqui, porque o valor com a alimentação está muito alto. O valor com o iFood aí, ó, com os hambúrguer, com o hambúrguer está muito alto. Vou dar uma diminuída. Então, isso é interessante. Separar por categoria, igual ele fez aqui. Eu vou dar um outro exemplo, que é essa tabela aqui. Isso aqui também, essa apresentação vai estar disponível no Google Classroom depois, tá? Se vocês quiserem rever a planilha, porque é uma planilha legal. É uma planilha bem simples, bem básica. Tem gente que gosta de fazer algo mais complexo, tem gente que gosta de escrever, de anotar. Tem gente que tem aqueles quadros, sabe, em casa, pode anotar ali, pode fazer um quadro com post-it, você pode fazer do jeito que você se sentir mais confortável, né? Se quiser pegar fazer uma cartolina, algo assim, ir anotando, cada um faz do seu jeito, né? Tem alguns planners também, chama planner, né? Eu acho que alguns que isso vende assim para você, que já vem com separado folha por mês, aí você lá faz o seu controle. Internet, gente, se você digitar na internet, planejamento de gasto, planejamento financeiro, você vai achar muita tabela, muita imagem, que você pode imprimir a imagem e anotar na mão, ou você pode, quem está mais familiarizado com a internet, com o computador, pega a planilha e só preencher os dados lá. Então, assim, tem muita opção na internet legal, tá? Aqui é um outro
exemplo de planejamento, tá? Que tem o recebimento, que ó, no caso aqui são 2 pessoas, né? Porque são um casal. Aí tem os gastos desse lado, a renda desse lado, os gastos desse lado, tudo separado por categoria. Então, bem interessante também. Então, na próxima aula, eu vou falar de mais dicas desse assunto, são 6 no total, tá? E para a próxima aula, eu não deixei uma folha de exercício, porque aqui a gente foi mais uma aula de discussão, de entender algumas coisas sobre a educação financeira. Então, eu vou deixar esse link, quando eu disponibilizar a apresentação lá, é só clicar, porque ele já vai direto, tá? Eu deixei um link para ir direto. Então, clicando aqui, vai abrir essa tela, aí vocês podem clicar aqui em iniciar o quiz. É um quiz com várias perguntas do dia a dia, assim, sabe? Perguntas, assim, que vocês vão se ver nas perguntas. E isso vai ajudar no final, ele te dá são 3 resultados possíveis, né? Se você é controlado financeiramente, se não é, se é muito controlado. Então, assim, vai ser legal para vocês, cada um, fazer a medição de como que tá a sua educação financeira hoje, tá? Então, eu aconselho vocês que façam um teste rapidinho, vai estar disponível lá. Quem quiser também... Você vai disponibilizar hoje? Oi? Você vai disponibilizar hoje? Vou colocar lá hoje ainda. Quem quiser também já fazer o próprio controle financeiro, tá? Quiser fazer igual os exemplos que eu dei, procurar exemplos na internet, eu acho que é um passo inicial para tudo, tá, gente? Eu sou suspeita para falar, como eu disse para vocês. Já acabei a apresentação aqui. Eu sou suspeita para falar, porque eu anoto tudo, né? Como eu falei. Eu anoto cada coisa, o picolé que eu gasto. Não tô falando que vocês precisam ser assim, muito metódico, tá? Mas fiquem à vontade para fazer um controle. Gente, eu acho isso super interessante, né? Você colocar lá, e você anotar igual, né, o Moraes estava falando. Você tem um gasto essencial, ó, esse gasto aqui é essencial, então separe em gasto essencial e gasto variável. Porque depois, quando você anotar tudo, você vai olhar e você vai falar assim, tem coisa aqui que dá para cortar. Tem coisa aqui que dá para dar uma reduzida. Você vai ver assim, poxa, eu tô gastando muito com isso. Tô gastando muito com isso. Não, então peraí, vamos analisar isso aí. Como é que a gente faz para dar uma reduzida? E é assim que a gente consegue analisar, né, os nossos gastos, né, o quanto você tem de renda, o quanto você está gastando e quanto vai sobrar. O quanto não vai sobrar, o quanto você tem de dívida e precisa... né, já se planejar para pagar. Então, assim, é a melhor coisa, tá? Pode falar, o Moraes quer falar. A galera agora deve estar economizando, professora, porque não pode ter aglomeração. Então, aquele chopinho, a gandaia, vai ter que cortar, né? Então, isso aí é algo que muita gente já cortou. Então, assim, aquele gasto com lazer lá, com o bar final de semana, com certeza muita gente já está economizando. Olha que bacana. Então, assim, se você tem anotado, você tem uma visão melhor, tá, da sua vida financeira. É isso que eu queria passar para vocês. Professor, não fala em bar, não, professor. Eu quero tomar uma braminha, jogar uma sinuquinha, senão não consigo ficar sem, não. Ó, isso aí, olha, eu queria... eu preciso encerrar a aula, né? Porque vocês já vão começar com outro professor daqui a 5 minutos. Eu queria muito agradecer, tá? A presença de cada um. São 53 pessoas. Tô achando isso incrível. Queria agradecer mesmo a participação de vocês. Obrigado, pessoal, que está ajudando aí, falando, fazendo pergunta, conversando no chat, interagindo. Isso é muito bacana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira aula, foi bem tranquilo, bem pouca coisa, pouca informação, mas eu prometo que, assim, eu vou trazer mais coisas interessantes para vocês nas próximas aulas. Vou trazer cálculo também, a gente vai ver a parte da matemática também, e eu vi um pessoal falando que gostou. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu vou, assim, parar de gravar aqui, interromper a gravação, né?